O reino de Deus padece violência, e os violentos é que o conquistam, disse Jesus. Sim, irmãos, porque Jesus veio implantar o reino de Deus. E implantar um reino é uma questão de luta, de guerra. E Satanás não quer que o reino de Deus se implante. Para Jesus foi uma violência implantar o reino de Deus. Hoje, Jesus implanta o seu reino através de nós, o seu corpo, a sua igreja, nós, os cristãos, nós que pertencemos a Jesus. E para nós também é uma violência implantar o reino de Deus. O reino de Deus padece violência. E os violentos é que o conquistam. E nós sabemos de que violência fala Jesus. A violência do amor, a violência da misericórdia, a violência da entrega, a violência de morrer para si mesmo por causa do reino de Deus. Felizes os violentos de acordo com Jesus, porque eles possuirão o reino. Eles conquistarão para Deus aquilo que lhe pertence. Você é chamado a fazer esta violência. A violência do amor, a violência das bem-aventuranças, a violência do sermão da montanha, para que venha a nós o reino de Deus. É o que nós rezamos todas as vezes do Pai Nosso. Senhor, venha a nós o vosso reino. Você é convocado para ser um implantador do reino de Deus. Irmãos, vamos tomar mais uma vez a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. E hoje vamos ler os versículos 10, 11 e 12. Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus foi perseguido. E nós sabemos que Jesus não lutou contra carne e sangue. Isso é, Jesus não lutou contra homens. Aparentemente, visivelmente, irmãos, eram homens. Foi Herodes, foram os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, foram as autoridades, foi o povo. Mas, aparentemente, Jesus lutou não contra carne e sangue, não contra forças humanas, mas ele lutou contra os poderes do mal. Ele lutou contra Satanás, que queria impedir que o reino de Deus fosse implantado. E por essa razão Jesus foi perseguido, aparentemente pelos homens, mas eram os poderes do mal interceptando a ação de Jesus. Jesus foi caluniado, disseram todo mal a respeito dele, porque ele implantava o reino de Deus. E Jesus vem dizer que a mesma sorte cabe àqueles que o seguem. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Se caluniaram a mim, caluniarão a vós também. E Jesus disse: quando formos odiados, perseguidos, caluniados por causa do reino dos céus,
Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, irmãos. Não somos uns coitadinhos, não somos uns injustiçados. Pelo contrário, nós somos bem-aventurados. Está aqui, então, o final das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Muitas vezes irão fazer isso e nós não vamos perceber que foi diretamente por causa de Jesus. Mas todo cristão acaba sendo um espelho para aqueles que não aceitam Jesus. Todo aquele que segue Jesus, todo aquele que vive para Jesus, acaba sendo consciência para aqueles que não têm Jesus. E por essa razão, quando eles vêm contra nós, na verdade, é por causa de Jesus, é por causa do reino de Deus, é por causa da palavra de Jesus, por causa da mensagem de Jesus, por causa da justiça de Jesus, por causa da luz que é Jesus. Então eles nos atacam por causa de Jesus, mesmo sem perceberem que é por causa disso. Irmãos, nós então nos tornamos bem-aventurados. Nós somos caluniados, perseguidos, mas porque estamos incomodando, não por nós, mas por causa da mensagem que está em nós. Talvez não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós somos. Não por aquilo que nós fazemos, mas pela realidade que vive em nós. E não estou dizendo que nós devemos sair por aí levantando o dedo contra tudo e contra todos. Não é isso. Nem devemos tomar assim ares de justiceiros e sairmos por aí fazendo justiça com a nossa própria mão. Não se trata disso. Mas quem realmente é de Jesus? Quem pertence a Jesus? Quem vive as leis do reino, mesmo sem dizer nada, mesmo sem fazer nada, acaba dando na vista. Acaba sendo luz no meio das trevas, acaba incomodando, acaba sendo alguém a mais no ambiente. A começar do ambiente onde nós vivemos. Na nossa casa, no nosso serviço, na nossa escola, na nossa repartição, no meio dos nossos amigos. Nós acabamos incomodando, é uma presença que incomoda, é a presença da luz de Jesus, da luz de Deus que se reflete em nós, porque somos de Jesus e pertencemos a Jesus. Nós não somos perfeitos, mas mesmo na nossa imperfeição, porque somos do Senhor, porque queremos caminhar com o Senhor, porque queremos andar nas suas leis e nos seus mandamentos, apesar das nossas quedas. Por causa disso, irmãos, a luz do Senhor se reflete em nós. Nós somos como a lua que recebe a luz do sol. E a nossa luz nas trevas acaba o incomodando. Então, por essa razão, o cristão é desentendido, é perseguido, é caluniado. Falam e fazem todo mal a nós, por causa de Jesus, por causa do reino de Deus. Mas Jesus disse: não se sintam os coitadinhos, não se sintam uns injustiçados, pelo contrário, alegrem-se e exultem, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os que vieram antes de Jesus e prepararam o caminho de Jesus foram perseguidos assim. Os que vêm depois de Jesus e trabalham para Jesus e levam o reino de Jesus e constroem o povo de Jesus, são perseguidos, caluniados, difamados, como aqueles que vieram antes de Jesus. Então, sinta-se feliz. Sinta-se realmente um felizardo, um bem-aventurado,
porque você padece, sofre, é perseguido por causa do reino de Deus. Irmãos, vamos orar. É importante que nesse instante nós nos reunamos. Nós que somos do Senhor e queremos ser cada vez mais dele. Una-se conosco agora. Irmãos, oremos. Senhor Jesus, que o meu coração e o coração de todos aqueles, Jesus, que ouvem esta palavra, Senhor, e que buscam servi-lo, Senhor, se alegre, se console, Senhor, e se encha de paz. Que se encha, Jesus, de fortaleza para prosseguirem, Senhor, diante de todos os empecilhos, Jesus, que vierem surgir. Nós queremos, Jesus, tudo suportar, tudo aceitar, por amor a Ti, Senhor. Glorificar e bendizer o Teu nome, seja em qualquer situação, Jesus, que estejamos. A Vós, Senhor, seja dada sempre com a nossa vida, glória e louvor. Amém. Bem-aventurados, sim, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.